O Inova Simples, inicialmente, ele foi definido para que a tributação ela fosse trabalhada como se fosse um meio microempreendedor individual. Ou seja, com as facilidades do microempreendedor individual. E se você conhece, se você é empreendedor, já viu, você sabe que o MEI ele tem uma tributação inicial lá, você paga um pequeno valor. Se você for enquadrado como simples nacional, você paga, né, um percentual, né, dependendo da sua atividade, né, que pode ser de 4, né, até a 15,51 na faixa inicial, né, 15,51%. Pode ser 4, 4,5%, 6% ou 15,51%, principalmente na prestação de serviços. Né? Então é interessante que a gente enxergue que num primeiro momento o Inova Simples ele veio para que abrissem empresas como se fossem MEI, microempreendedor individual, limitando ao faturamento experimental, né, que é o propósito da startup, de até R$ 81.000 e pagasse a tributação como MEI naquele pequeno percentual. Só que aí, durante o processo de elaboração da lei, ficou definido o seguinte, né? Ficou discutido o seguinte: então a gente precisa também permitir que as empresas, se elas não quiserem ser MEI, por exemplo, eu tenho 2 sócios, então não pode ser MEI, então tem que ser como simples nacional, porque MEI não pode ter sócio, é microempreendedor individual, né? Então a gente vai liberar como simples nacional. E nessa conversa de que fica como MEI, fica como simples nacional, sabe o que aconteceu? Terminou o seguinte, tá? E aí vem um desafio que você precisa ficar atento, tá? A tributação do Inova Simples, ele atende até o limite de faturamento de R$ 81.000. Mas você não paga a tributação como MEI. Você precisa pagar como simples nacional. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Só que para isso você tem até 60 dias, na verdade você tem até 30 dias do deferimento da última inscrição, desde que não tenha sido ultrapassado 60 dias da abertura do cadastro do CNPJ, para você definir se você vai querer se enquadrar como MEI, se você estiver sozinho, é um sócio só, ou se você vai se enquadrar como simples nacional, se você, por exemplo, tiver 2 sócios. Se você não respeitar esse prazo, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar como lucro presumido. E ao entrar como lucro presumido, você vai ter que pagar a tributação seguindo o modelo do lucro presumido. Você tem que recolher todos os DARFs, tem toda uma contabilidade específica para o lucro presumido. Não que seja bom ou ruim, não é questão essa, mas aquilo que veio para facilitar a empresa, né, no Inova Simples, ele acabou nesse passo sim, é um problema, porque às vezes o que acontece? O empreendedor que não está escutando esse vídeo, ele abre Nova Simples e larga, esquece e morreu o assunto. Se ele esquecer e deixar passar esse prazo, certo? Deixar passar esse prazo de 30 dias do deferimento da última inscrição, né? Desde que não tenha sido ultrapassado o prazo de 60 dias da abertura do CNPJ, né? Então, o prazo é 30 dias, tá? Só para que você saiba, né? Então, se concentra nesse 30 dias. O deferimento da última inscrição, ele pode ser enquadrado como lucro presumido. E aí toda aquela questão da facilidade, da abertura e tudo mais, ela pode se esvair. É essa a questão. Tem uma vantagem do Inova Simples, que enquanto você não tem faturamento, você não recolhe nada. O MEI, o microempreendedor individual, tem muita gente que comete um erro. Ele abre o MEI e acha que não tem que pagar nada. O MEI é, logo no primeiro mês tem que pagar. O valor pequenininho, lá em torno de menos de R$ 60, dependendo da sua classificação, mas ele tem que pagar todos os meses. O Inova Simples, por enquanto, até que você não tenha faturamento, você não paga nenhum imposto, você não precisa recolher nada, né? Mas precisa de qualquer forma fazer a opção. E você faz a opção no próprio portal, certo? Então você não necessariamente precisa de um esforço muito grande contábil ou jurídico, você mesmo entra no próprio portal lá e você faz a opção. Então aí fica a questão, se você é sozinho, né, você pode se cadastrar como MEI, você faz a opção como MEI, ou se você tem mais de um sócio, não pode ser MEI, então você entra como simples nacional, certo? Então essa é a questão. Ou até no nosso caso, por exemplo, a House of Startups, a gente decidiu já entrar como lucro real, para vocês terem ideia, tá? A gente já decidiu entrar, né, com o regime de tributação como lucro real, tá? Então o regime tributário, porque nos interessa, né, seguir a empresa como se fosse uma SA, né, uma sociedade anônima.
Foi uma decisão nossa, uma decisão da empresa, devido ao modelo de negócio, enfim, você vai escolher essa questão, mas precisa escolher em até 30 dias do deferimento. E outra questão também que ficou, né, capenga nessa questão é que para que você faça a emissão de nota fiscal, porque sim, você é uma empresa, tem CNPJ, você pode emitir nota fiscal, mas para emitir a nota fiscal, você precisa fazer o cadastro na prefeitura e no estado, né, para que você possa ter acesso ao sistema de nota fiscal. Então, e aí isso não adianta, vai ser o mesmo processo que qualquer empresa passaria. Você precisa ter o seu cadastro lá, o CCM, né, que é o código lá de contribuinte municipal e o inscrição estadual lá. Você vai ter que fazer isso de qualquer forma, certo? Então isso não adianta. Por isso que eu recomendo fortemente que você, independente de ser um Inova Simples, ou mesmo que seja um MEI ou Simples Nacional, não importa. Você como empreendedor, já busque um serviço contábil e principalmente depois, futuramente, um serviço jurídico que te dê o suporte à sua empresa. No que se refere ao serviço contábil, tem diversas startups do ramo contábil que trabalham especificamente para startups, né? Então a própria House of Startups tem uma das startups dentro do nosso hub, né, da nossa comunidade, que é uma startup do ramo contábil que, né, presta esses serviços específicos, né? Então você vai ter esse apoio. Então não adianta também a gente acreditar, fugir dessa questão, não vai funcionar dessa forma. Mas tem uma grande vantagem de Inova Simples. Primeiro, você tira imediatamente o CNPJ. Aí você tem 30 dias para você fazer a adequação se você quer ser o regime de MEI ou de Simples Nacional. Isso no próprio site você faz. Tem algumas vantagens. Por quê? Porque quando você abre como Inova Simples, você tem alguns benefícios. Lá, por exemplo, a tratativa de registro de patentes e de propriedade intelectual é acelerada para o Inova Simples. Você tem o que a gente chama de prioridade. Ou seja, a prioridade nesse processo aparece. Então, existem outros benefícios nessa questão. Então, registro de marca, proteção de marca, né, marcas e patentes, essas questões são muito interessantes, tá? Porque, principalmente no ramo de tecnologia, né, que você vai ter esse direcionamento. É bem bacana a gente pensar nessa questão, certo? Bom, dito isso, você já sabe que o limite de tributação, mesmo que você seja, né, um MEI lá, você vai ter um limite de 81 mil reais, né? E você vai ter esse limite de tributação. Ah, professor Lauto, e se eu passar desse limite de tributação? Fica tranquilo, você vai se enquadrar depois como Simples Nacional, você vai se enquadrar depois como presumido, enfim. Aí você não precisa se preocupar nesse sentido, tá? Então, a grande questão é que você precisa depois só se lembrar que quando você for fazer vendas, você precisa ter o cadastro lá junto à prefeitura e, dependendo do tipo de negociação sua, o cadastro junto à inscrição estadual, ok? O serviço contábil vai poder te dar esse apoio, né? Então você já passa, contrata um serviço contábil, verifica a melhor opção para você direcionar esse aspecto, ok?